Bom, pessoal, mais uma vez estamos dando continuidade aí ao curso de Mecânica dos Solos 1, né? A todos aí uma boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, não sei que horários vocês vão ver essa apresentação, né? Como na semana passada, a gente tem que ficar atento que esse material, né, elaborado aí nesse período é sempre pensando aí primeiramente nas questões de saúde de todos os integrantes da comunidade universitária, nesse momento delicado que a gente está passando, né? E não esquecendo da importância das atividades presenciais, né? Que a gente espera em breve que a gente possa retomar, né? Não dissociar o vídeo do áudio, como falado na última aula, né? A fala, né, o áudio traz uma coesão, traz um enlace dos slides, né, complementa aquilo que está sendo apresentado nos slides, né, e também nas atividades remotas, né. Hoje eu vou propor não um exercício em si, né, mas uma atividade para casa para vocês e a gente discutir na próxima quinta-feira, né. Obviamente, eventualmente pode sofrer revisões, né, algumas correções e atualizações nesse material. Aí é sempre importante estar lá visitando a classe lá no Classroom. Como falado já na aula passada, né, a gente está naquele primeiro item ali, ó, ensaio de laboratório, né, caracterização dos solos, né, granometria e limite de consistência, dando um aspecto aí de abordagem teórica, né, desses ensaios que são de fato usados aí para classificação dos solos. Vocês já viram alguma coisa de classificação com o professor Marcos e o professor Mauro. Viram já também um pouco dos ensaios, né? E eu vou continuar aí trazendo algumas outras informações para vocês sobre esses ensaios, né? E esse é o primeiro item. Depois a gente dá continuidade aos demais itens. Dentro dos ensaios laboratórios, na aula passada eu mostrei para vocês o ensaio de teor de umidade, que é um dos principais ensaios, é um dos mais simples, né? Mas ele é bastante utilizado nos outros ensaios, né? Aquele que não entendeu nesse momento vai ter ainda outras oportunidades também a entender. O ensaio de determinação da densidade real dos grãos, né? Usa um princípio até relativamente simples, né? Que é a massa de água deslocada pelo volume de sólidos, né? Isso a gente consegue determinar a densidade real dos grãos de partículas que a gente nem consegue enxergar, né? E como dito na aula passada, é uma densidade média, mas é uma densidade real dos grãos, né? Que a gente compreende, né? Vimos também aí o ensaio de granometria em seu princípio, em seu fundamento, né? Na parte de peneiramento, né? A distinção dos diversos tamanhos do grão, né? Através do peneiramento, né? Mostrei para vocês como é que é o princípio do ensaio, né? Qual é o fundamento, que é o importante nesse momento, né? Falei das normas, né? Dei uma atividade para vocês consultarem a norma para ver o tanto de detalhe que tem, né? Não é papel aqui ficar reproduzindo a norma, mas em si o seu fundamento, o fundamento do ensaio. Vocês perceberam que na norma não tem a tradução, o conceito que está envolvido, mas sim o material empregado, o procedimento e como realizar os cálculos, né? E na aula de hoje a gente vai continuar dando sequência ao ensaio de granometria, só que a parte agora é de solos finos, né? Que é o ensaio, também ensaio de granometria da 7181, o ensaio de sedimentação, né? E depois o ensaio de limite de liquidez o de plasticidade, que são os mais comuns aí para a classificação de solos, né? Vou falar um pouco aí também dos limites, o que é o limite de liquidez, plasticidade e o limite de contração. Coisa que vocês também devem ter visto lá com o professor Mauro e o professor Marcos. O ensaio de sedimentação, pessoal, ele é usado na determinação
da distribuição de partículas que passam pela menor peneira lá, a peneira de número 200, né? Da aula passada, né? Onde que divide ali solo fino e solo grosso, né? Falei também que essa é a menor peneira aí que a gente consegue fazer para fins práticos de mecânica dos solos, né? Essa peneira aí, ela é número 200, ela representa uma abertura de 0,075 milímetros. E o ensaio de sedimentação permite dessa abertura até um tamanho aproximado aí de 0,01 milímetros. Eu vou discutir com vocês aí as hipóteses principais do ensaio de sedimentação, né? Naquilo que ele se baseia, né? As eventuais hipóteses que podem provocar alguma perturbação no resultado, né? Um dos ensaios que tem muita coisa envolvida, né? Tem princípios físico-químicos envolvidos, tem análise de temperatura envolvida, e eu vou discorrer um pouco para vocês sobre isso, tá certo? A partir de 0,75 até 0,01 milímetros, né? Limite superior e inferior aí que a gente estima para o ensaio de sedimentação. Ele baseia na lei de Stokes, né? Em que tem-se uma relação entre a velocidade de queda de esferas em um fluido, o diâmetro da esfera, as massas específicas da esfera e do fluido e a viscosidade do fluido, né? Lei de Stokes propôs para a gente aí, olha, que eu tenho a velocidade de queda de uma esfera em um determinado fluido relacionado ao diâmetro da esfera, a massa específica da esfera e do fluido. Essa aí é a relação de Stokes, né? Ela diz lá, né? A velocidade é igual à massa específica, a diferença de densidade dos sólidos e a densidade da água, vezes a aceleração da gravidade sobre 18 viscosidade dinâmica do fluido, vezes o diâmetro ao quadrado da esfera. De onde que veio essa expressão aí, pessoal? Veio do equilíbrio, relação de equilíbrio de uma esfera caindo em um fluido. Olha só, uma esfera caindo no fluido, né? Essa esfera tem um diâmetro, né? O d ao quadrado ali. A velocidade de queda dessa esfera é dada por essa expressão aí, né? Em uma partícula de esfera d, né, diâmetro d, atuam três forças, né? A força peso vai fazer ela cair, né? O empuxo, que é o sentido contrário da força peso, e também no sentido contrário a força de arraste, né? Ou seja, para baixo eu tenho a força peso e para cima eu tenho a força de arraste e o empuxo, né, devido ao deslocamento da massa de fluido, né? Fazendo esse equilíbrio, eu consigo chegar nessa expressãozinha aí. É o equilíbrio simples, né? De uma partícula em queda num fluido, tá certo? De uma esfera, viu, pessoal? Olha só. A velocidade é proporcional ao diâmetro. Quanto maior o diâmetro, maior a velocidade. Ou seja, esferas maiores caem mais rápido, né? Esferas menores caem mais devagar, né? E eu vou usar essa expressão, não só eu, né? Mas o ensaio vai usar essa expressão como auxílio para determinar o diâmetro. Ou seja, para determinar o diâmetro, pessoal, eu posso controlar a velocidade. Se eu conheço o G, né? A aceleração da gravidade. Se eu conheço a viscosidade do fluido, né? Se eu conheço a densidade da água, e se eu conheço a densidade dos sólidos, bom, como eu conheço a densidade dos sólidos? Lá do meu ensaio de determinação da densidade real dos grãos. Ou seja, para realizar o ensaio de sedimentação, eu tenho que conhecer a densidade real dos grãos. Olha, se eu conheço ρS, ρW, G e μ,
eu posso avaliar a velocidade e ver o diâmetro da minha esfera. É isso que eu vou tentar fazer no ensaio de sedimentação, né? Só que eu estou supondo que ela é esfera, pessoal, né? Que cai no meio fluido. Obviamente, tem um erro inerente a isso, né? Já que um solo, vocês sabem muito bem, apresenta partículas aí das mais diversas formas, né? Esferas, né? Angulares, subangulares, lamelas, né? Ou placas, né? Ou seja, já existe aí embutido uma hipótese, né? O ensaio de sedimentação, a gente considera que são esferas que caem no meio fluido, tá certo? Essa é a primeira hipótese importante aí que a gente, né? Aí, como eu coloquei para vocês, eu só inverti aquela equaçãozinha lá, né? O diâmetro é a raiz 18μ, a velocidade, ρs menos ρ da água, vezes a gravidade, né? Esse é o diâmetro que pode ser determinado em função da velocidade, né? E como é que eu faço, então, para controlar a velocidade de queda, né? Eu não consigo enxergar as partículas caindo, né, pessoal? E medir em qual profundidade elas estão, né? E para isso eu uso uma forma indireta, né? Que é justamente controlando a densidade da minha suspensão naquele tempo, né? Eu vou ter o t, né? Que é o tempo em que eu estou medindo a profundidade, né? Vou marcar aqui, né? Eu vou marcar aqui meu tempo t, só que eu não consigo aqui, olha, ter acompanhar as partículas caindo, né? São daquela ordem de grandeza, de 0,01 milímetro, né? Eu faço então um acompanhamento da densidade, né? Da densidade em torno até a minha profundidade Z, né? Fazendo uma correlação da densidade, eu tenho o diâmetro da minha partícula, né? Como eu falei para vocês, quanto mais maior a partícula, né, mais veloz ela cai, né? Ou seja, quanto mais densa, né, naquela região, vai caindo na minha coluna de sedimentação, que eu vou mostrar para vocês. Após um determinado tempo, né, como é de esperar, né, pessoal, partículas com diâmetro maior que D deve estar na profundidade maior, né? As partículas maiores caem mais rápido. Ou seja, para uma determinada profundidade, para um determinado tempo, abaixo daquela profundidade só tem que ter partículas maiores. É o que está dizendo esse primeiro parágrafo aí. E a mesma coisa, né? Acima de Z, não haverá partículas de maior diâmetro. Ou seja, acima daquela profundidade, só vai ter partículas menores. E para baixo, só partículas maiores, né? Pelo princípio que esferas maiores caem mais rápido. Eu posso demonstrar para você aí a quantidade de partículas, né? É um trabalhinho para casa para vocês aí, olha. Como é que eu cheguei nessa equação aí? Vou dar a dica para vocês. Também fazendo equilíbrio, né? Equilíbrio entre o material que se encontra no fluido. O fluido e as partículas sólidas, tá certo? Eu consigo chegar nessa expressãozinha aí, olha, que é a porcentagem de partículas. Não é isso que a gente quer quando quer fazer uma curva granulométrica? Porcentagem de partícula por diâmetro.
Ou seja, eu tenho duas fórmulas. Uma é a fórmula de Stokes, que me dá o diâmetro, e essa que me dá a porcentagem. Essa fórmula ela leva em consideração a densidade dos sólidos, né? A densidade da água, o volume da suspensão. Que suspensão é essa? Nós vamos ver daqui a pouco. A massa total de sólidos. Espera aí, como é que eu determino massa total de sólidos, pessoal? A aula passada, não é isso? Teor de umidade. No teor de umidade eu aqueço, passo pela estufa e determino a massa de sólidos, tá certo? O volume da suspensão vai ser conhecido, né? É 1000 centímetros cúbicos. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. O ROI é a leitura do densímetro, né? Que vai dar a correlação que eu falei para vocês. A gente não consegue avaliar a profundidade, né? A velocidade. A gente usa a densidade como medida indireta. E para isso a gente usa um densímetro, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a foto, né? E depois tem um vídeo também que eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nesse procedimento. E o ρ da água, né? A massa específica da água. Ou seja, eu controlando o ROI, pessoal, né? Eu conheço a densidade dos sólidos. Foi feito ensaio de densidade real. Eu conheço a densidade da água. Eu conheço o volume da suspensão. Já falei para vocês, é 1000 centímetros cúbicos. Eu conheço a massa de sólidos, porque é eu que coloco a massa de sólidos. Eu vou fazendo a leitura, então, do ROI. Então, para cada leitura do densímetro, eu vou ter uma porcentagem. E para cada leitura também, eu vou ter um diâmetro, dado pela fórmula anterior. Então, para cada leitura, para cada tempo, eu vou ter o par N por D. N por D é o que vai me dar a curva, o ponto da curva lá da curva granométrica. Para vocês, 1000 milímetros, né? O V é igual a 1000 milímetros. O ρ da água aí é 1 grama por milímetro, né? 1 grama por centímetro cúbico, né? Falei para vocês na aula passada, né? Trocando isso aí, olha, a minha porcentagem de partículas, N é porcentagem de partículas, é igual ao ρS dividido por ρS menos ρ da água, multiplicado pelo LC, que é a leitura corrigida aí, né? 1000 ROI menos 1, né? Vezes 100 dividido pela massa de sólidos, tá certo? O que eu vou acompanhando então é o ROI. O ROI é a densidade no tempo I, né? Que eu vou mostrar para vocês em quais tempos a gente mede, tá certo? Esse é o princípio, esses são os cálculos, pessoal. A gente fez a hipótese aí, né? De esferas, né? O nosso solo, a esfera, tá longe de ser esfera, não é isso, pessoal? É uma hipótese que a gente está fazendo. Né? Opa. Ensaio de sedimentação, tá certo, pessoal? Outro ensaio aí proposto para hoje, né? Para essa aula de hoje, né? Que eu já tinha planejado também de ser bastante curta, né? É de terça para quinta. Vai dar tempo aí para vocês fazerem tudo, né? Além além dessa aula, também ainda tem os vídeos, né? Então eu deixei junto a esse trabalho os vídeos que eu estou mandando para vocês, explicando esse ensaio, né? O ensaio de limite de ensaio de sedimentação, ensaio de limite de plasticidade e o ensaio de limite de liquidez. Aí só revisando para vocês aí o que é plasticidade dos solos, né? Por que a gente analisa a plasticidade dos solos, pessoal? Porque só a classificação granométrica, usando lá a minha curva, não me traduz muito o comportamento de alguns determinados solos, né? E para isso a gente tem outros indicadores para também estimar, classificar o meu solo, né? Para determinar seu comportamento ou eventualmente a sua aplicabilidade em determinada obra, tá certo?
Estados de consistência do solo refere-se a solos finos, né? Solos com conteúdo de argila, né? Esses tipos de solo ele pode apresentar determinada plasticidade. O que é plasticidade, né? Vamos lembrar lá do plástico, né? Isso. Eu aplico uma força no plástico e deformo esse plástico, né? Assim também a plasticidade no solo, que consiste na menor ou maior capacidade de serem moldados, né? Eu consigo aplicar uma ação nesse solo e ele se conformar de acordo com essa ação, né? Mantido, obviamente, aí limites de umidade e variação de volume. Depende do tipo de solo, né? Eu imagino, né? Quanto mais arenoso, menor a plasticidade, né? E também da quantidade de água. Vocês aí já tiveram a oportunidade de caminhar uma estrada de terra em 3 períodos distintos, imagino eu, né? No período de muita chuva, o que acontece na hora que você visualiza praticamente um solo encharcado, uma lama encharcada? Ela praticamente é um líquido, né? Em outro momento, após que há a secagem desse líquido, você passa em cima desse solo, dessa lama, e você vê conformado ali as suas pegadas, né? Em outro momento, né, quando se tem aí a maior secagem, você passa em cima desse solo e o máximo que você consegue perturbar o solo é levantar uma poeira, né? O pessoal aí que é acostumado aí a fazer trilha aí, né, deve estar compreendendo. Isso, pessoal, é justamente a passagem do limite da umidade influenciando o comportamento do solo. Um solo muito encharcado, um solo medianamente saturado e um solo aí, né, seco, né? Nós vamos ver que existe uma diferençazinha aí no solo seco para um estado sólido, né? Daqui a pouquinho, tá certo? Ou seja, o comportamento não é só a granulometria. O comportamento também é o teor de umidade, né? E obviamente que essa influência maior, vocês vão ver também aí, lá em compactação, vai ter outras características que a gente vai abordar com vocês, né, da influência da água no solo. Mas para termos de classificação, a gente tem já tem em mente que isso influi, né? Por isso que se inclui principalmente o limite de liquidez e o limite de plasticidade nas classificações granulométricas, né? Existe o limite de contração, né? Eu vou explicar para vocês qual é a distinção do limite de contração, mas que não é tão usado para classificação de solos, né? O normalmente usado para classificação de solos é justamente o limite de liquidez e o limite de... justamente entre o limite de liquidez e o limite semissólido, esse espaço plástico. Esse espaço plástico, né, índice de plasticidade, né, é o IP. Índice de plasticidade é igual a LL menos LP. Vocês já viram isso, né? Mas eu estou repetindo aqui com vocês, né? Mais uma oportunidade aí, né? Índice de plasticidade é igual ao limite de liquidez menos o limite de plasticidade. O limite de liquidez é um teor de umidade, que é maior do que o limite de plasticidade, né? Os valores aí, olha, para a gente chamar que um solo é plástico ou não plástico, né? Altamente plástico, mediamente plástico ou fracamente plástico, né? E o que é um solo não plástico, pessoal? Né? Tem o fracamente plástico, né? Entre 1 e 7, a diferença entre eles aí, olha, entre 1 e 7
limite inferior, limite superior 1,7, o medianamente plástico 7 a 15 e o altamente plásticos é maior que 15, quando a diferença entre esses teores de umidades é 15. Mas o que é um material não plástico, né? O material não plástico é justamente quando eu não consigo moldar aquele cilindro ali, né? Quando eu não consigo moldar aquele cilindro, ele se torna quebradiço. Eu não consigo encontrar a passagem dele de plástico para semissólido, né? Quando eu não consigo moldar esse cilindro de 3 milímetros e comprimento de 10 centímetros, eu tenho material não plástico. E o material não plástico, né, a gente imagina, a gente compreende que ele tem aí pouca porcentagem aí de argila, né? É um indicativo aí que ele tenha pouca porcentagem de argila, né? Não plástico, tá certo? O índice de consistência, né? Eu imagino que vocês já escutaram falar sobre solo mole, né? O que é solo mole, pessoal? Né? O solo mole vem do índice de consistência, né? O índice de consistência é o quê? É o limite de liquidez menos a umidade dividido pelo limite de liquidez menos o limite de plasticidade. O denominador é o IP, não é isso? IP é igual a LL menos LP, tá certo? Mas vamos analisar agora o índice de consistência no seu numerador. Limite de liquidez menos a umidade. Que umidade é essa, pessoal? Né? O limite de liquidez é do ensaio. O limite de plasticidade é do ensaio. O W é o teor da umidade do material, do solo. Isso aí pode variar, né? Eu falei para vocês lá, né? Pode chover, pode encharcar, não é isso? A consistência pode mudar, né? E o que é um solo mole? É quando esse IC aí, olha, é menor do que 0,5, né? E o que é uma argila dura? É quando o IC é maior do que 1, né? Esse IC pode ser maior do que 1, né? E média e rígida entre 0,5 e 0,75 e 0,75 a 1. Tá certo, pessoal? Mas o que significa isso? Vamos imaginar, né? Imagina um teor de umidade igual ao limite de liquidez. O que aconteceria com o meu IC? LL menos LL daria um IC de igual a 0. Ou seja, ele está no estado líquido. Ele tem uma consistência mole, pessoal, né? LL menos LL. O teor de umidade natural seria o limite de liquidez. Ele estaria naquela consistência mole, tá certo? E agora o contrário, né? Imagine que o teor de umidade dele esteja no limite de plasticidade. Ou seja, o IC é igual a 1. Não é isso que a gente imagina lá quando ele está no limite de plasticidade? Que é quando ele está passando do estado plástico para o semissólido. Já indicando a sua consistência dura, tá certo? Isso devido aos ensaios de limites de consistência ou limites de Atterberg, né? Que foi aí um dos primeiros a pensar aí, avaliar e considerar aí a influência aí dos solos finos, né, das partículas argilosas no comportamento do solo, né? Índice de consistência. Isso aí é usado, eu já disse isso na aula de granulometria, né? Usualmente a gente fala de mole, média, rígida e dura para solos finos argilosos, né?
E quando é material granular, a gente fala de fofo, mole, fofo, denso, né? Compacto, medianamente compacto, altamente compacto, né? Enquanto aqui a gente fala de consistência, mole, média, rígida. O que é uma argila mole? É quando o índice de consistência dela é menor do que 0,5. Existem outras classificações também de argila mole, que é de acordo com o ensaio de campo, né? Esses vão ver um pouquinho mais para frente também, tá certo? Esses são ensaios de sedimentação, ensaio de plasticidade e o ensaio né? Como a gente tem aí pouco tempo para quinta-feira, eu deixei esse exercício aí para vocês, tá certo? Os vídeos disponíveis que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, né? Para a gente discutir na quinta-feira, tudo bem? O ensaio de granometria muito bem elaborado, né? Sob a responsabilidade aí do professor Billy Bó. E o ensaio de granometria em si começa a 7 minutos e 17 segundos. Antes disso, esses 7 minutos é preparação de amostra. Vocês tiverem curiosidade também de ver a preparação de amostra para o ensaio de sedimentação, né? A partir de 7 minutos, tá certo? O outro ensaio, que é o ensaio de plasticidade, são vídeos curtos, pessoal, né? Também aí, considerando o nosso estágio aqui, né? Considerando aí as nossas condições, né? Por isso, para quinta-feira, né? Eu gostaria que vocês vissem, né? Acompanhassem pela norma, né? E a gente discutisse na quinta-feira, né? O limite de plasticidade são vídeos curtos, né? Vídeos curtos, né? Limite de plasticidade da Federal de Lavras, do mesmo que eu usei semana passada, também bastante didático. Reproduz muito bem a norma. Se vocês tiverem interesse em fazer o mesmo exercício de semana passada, que é pegar a norma e acompanhar o limite de plasticidade, né? Quiserem fazer lá, isso é tudo se quiser, né? Quiserem fazer aquele exercício lá, acompanhar a norma e acompanhar o vídeo, vocês vão ver que ele está muito bem aí na sequência, né? E o limite de liquidez, né? Que também é outro vídeo curto. Ou seja, esse é o exercício para quinta-feira. É vocês assistirem esses vídeos e a gente discutir, vocês eventualmente tendo dúvida, né? A gente discutir na quinta-feira, né? A gente retoma então, pessoal, na quinta-feira com a discussão, né? Um abraço a todos e até quinta-feira.